Semana que acaba, semana que começa. Depois de um período mais calmo, tanto a Moody's como Donald Trump resolveram voltar a agitar as águas, trazendo para o palco principal o tema das tarifas e o da dívida pública. Isto numa semana onde tivemos ainda muitos discursos, tanto por parte de responsáveis do Banco Central Europeu como da Reserva Federal dos Estados Unidos, e na agenda macroeconómica centrou-se basicamente nos dados dos PMI da atividade económica privada. Ao terminar a semana, Donald Trump surpreendeu os mercados, anunciando propostas de aumento de tarifas sobre a Apple, sobre os iPhones, 25%, caso os iPhones não fossem produzidos, não fossem fabricados nos Estados Unidos. Voltando-se para a União Europeia, prometeu tarifas de 50% a partir do dia 1 de junho, apontando para a falta de velocidade nas negociações dos Estados Unidos com a União Europeia relativamente a um acordo tarifário. Isto numa semana que já de si vinha de alguma forma pressionada pelo downgrade da Moody's feito no final da semana anterior. Isto levou de imediato a alguma venda e alguma queda nos mercados obrigacionistas de mais longo prazo. As yields obrigacionistas a 30 anos voltaram a negociar acima dos 5%, os 10 anos acima dos 4,5%, isto dando algum sentimento, daquele sentimento que nós já tínhamos tido anteriormente do Sell America. Os diversos discursos, e foram muitos os que tiveram lugar esta semana, tanto da parte do Banco Central Europeu como da Reserva Federal dos Estados Unidos, sucediam-se, isto com as reuniões do G7 no Canadá. O resumo, digamos, das intervenções do Banco Central Europeu apontam de qualquer das formas para que a próxima reunião do Banco Central Europeu proceda com mais um corte de 25 pontos base, mantendo tudo em aberto para a reunião seguinte. Já nos Estados Unidos mantém o ver para o wait and see, o esperar para ver, com a grande maioria, se não a quase totalidade dos membros da FOMC a apontarem para no máximo 2 cortes de taxa de juros até ao final deste ano, e todos em uníssono dizerem que neste momento, devido às incertezas, a melhor forma de a Reserva Federal se manter é à espera do que vai acontecer dos dados, de forma a poderem avaliar melhor a necessidade de algum corte de taxa de juros. Isto quando, para todos os efeitos, os PMI acabaram por dar razão tanto às vozes do Banco Central Europeu como às da Reserva Federal. Nos Estados Unidos, os PMI saíram um pouco acima do esperado e, portanto, a tal situação em que o Fed pode esperar para ver. Por outro lado, na Europa, saíram um pouco abaixo do esperado, indicando que o Banco Central Europeu poderá ter que, de alguma forma, dar alguma ajuda à economia europeia. Isto acabou por levar os mercados acionistas, uma vez mais, tal como eu já tinha referido anteriormente, o tal sentimento de Sell America, a tal incerteza nos mercados, que tanto a situação da Moody's como a das tarifas, o renascer da guerra comercial norte-americana, acabou por pressionar fortemente, obviamente, os mercados acionistas, que terminaram em queda esta semana, depois de uma semana bastante positiva. Na semana anterior, esta semana tivemos uma semana de queda generalizada. Desde a Ásia, com o Nikkei a cair à volta de 1,5%, na Europa quase 2%, o Eurostoxx 50%, e nos Estados Unidos com perdas acima dos 2%, com 2,6% aqui assim no SP 500. Por cá, curiosamente, o nosso PSI 20 acabou por ganhar e estar em contraciclo com os seus pares, ganhou esta semana
cerca de 1,3%, isto impulsionado pelos ganhos da Mota-Engil, que esta semana atingiram quase 15%, e as perdas, por outro lado, as perdas da Altri a pressionarem quando caiu cerca de 9,5%. Isto no mercado cambial acabou também, este sentimento de sell América acabou por levar o dólar a perdas, perdeu praticamente face a todas as demais divisas. O índice do dólar, o DXY, perdeu aqui esta semana cerca de 2%, começou bem acima de 100, quase a 101, 100,6, acabou por terminar a semana abaixo dos 99. Já o euro-dólar, que começou a semana abaixo de 1,12, a 1,1170 aproximadamente, acabou a semana muito perto dos mínimos do mês, dos máximos do mês, a 1,1380, neste caso terminou à volta dos 1,1360. Isto quando o iene, por outro lado, realizou ganhos, aliás ganhou 2% ao dólar, com o dólar-iene a cair de 145 dos níveis de abertura aproximadamente até aos níveis de fecho em torno de 142,50. Mas as divisas que mais ganharam esta semana, nomeadamente face ao dólar, foram as divisas nórdicas, tanto a coroa norueguesa como a coroa sueca. A coroa norueguesa ganhou cerca de 2,6% face ao dólar e a coroa sueca cerca de 2,1%. Nos mercados emergentes, a divisa que se destaca pela negativa, já que não há divisas a destacar-se pela positiva nos mercados emergentes, que foram bastante pressionados com este aumento de volatilidade nos mercados, foi a lira turca, que perdeu esta semana face ao euro cerca de 2%. Os mercados de commodities tiveram também uma semana de alguma volatilidade. Por um lado, o ouro ganhou, depois das perdas da semana passada, esta semana com os níveis de incerteza a aumentar, a volatilidade a aumentar, inclusive tensões geopolíticas também a aumentarem, acabou por levar o ouro de novo a ganhos, que ganhou cerca de 5,5% durante esta semana. Já o petróleo negociou em volatilidade considerável, isto quando era impulsionado por situações, por notícias avançadas de que Israel poderia atacar as infraestruturas iranianas, as infraestruturas nucleares iranianas. Isto deu aqui logo de imediato algum suporte aos preços do petróleo, mas por outro lado, a situação do tal sell América, a tal situação de voltarmos a ter aos receios de uma recessão, de uma possível recessão, com a diminuição da procura, em conjunto com notícias que apontavam para que a OPEP volte a aumentar a produção de crudo, acabou por pressionar os preços do petróleo, que acabaram por terminar a semana a perder cerca de 1%. A semana que vai começar, provavelmente vamos continuar com as incertezas em torno das tarifas, em torno da guerra comercial, com os mercados a olharem para a dívida pública, isto numa semana em que vamos ter também bastantes discursos de banqueiros centrais e numa semana em que vamos ter alguns dados económicos relevantes. De facto, mas o tema mais importante desta próxima semana provavelmente continuará a ser o tema das tarifas. Vamos ver qual é o desenvolvimento das palavras e dos posts na rede social Truth de Donald Trump da passada sexta-feira, qual é o desenvolvimento que se vai seguir, se a situação dos 50% sobre as importações dos produtos europeus a partir de dia 1 de junho, se irá avançar ou não, se a situação sobre os impostos sobre iPhone e Samsung também serão de facto realizados, e vamos ver, portanto, toda esta situação se poderá levar ou não, uma vez mais, os mercados para uma volatilidade mais elevada e com o tal sentimento de sell América a voltar em força, que já aconteceu no passado. Numa semana em onde vamos ter também as minutas da Reserva Federal dos Estados Unidos, que em princípio deverão
ter o mesmo alinhamento dos discursos que nós temos ouvido por parte dos diversos responsáveis da Reserva Federal. Principalmente os mercados, os investidores irão estar bastante a olhar para o que vai passar com a dívida pública norte-americana, até que ponto é que o mercado obrigacionista de longo prazo vai continuar a cair ou não, colocando mais pressões sobre a economia norte-americana. Isto numa semana que, em termos de dados económicos, vamos ter os dados da inflação nas principais economias europeias, lá mais para o final da semana, Alemanha, França, Espanha, Itália, onde vamos ter também a medida preferida do Fed para a inflação, o Core PCE Price Index, e ainda a segunda estimativa do PIB norte-americano. Vamos ver se há alguma revisão da tal contração de 0,3% apontado na estimativa preliminar, e ainda a revisão dos dados da Universidade de Michigan, que anteriormente já colocaram algum impacto maior nos próprios mercados, nos mercados financeiros, quando voltaram a ser revistos fortemente em baixo no sentimento do consumidor, na confiança do consumidor, e por outro lado em alta nas expectativas de inflação. Isto quando vamos ter também vários discursos de responsáveis máximos dos bancos centrais, como irá ser o de Jerome Powell já hoje, domingo, segunda-feira, Christine Lagarde, e tantos outros durante o resto da semana, como o governador do Banco de Inglaterra, o governador do Banco Nacional Suíço. Portanto, todos eles poderão ter algum impacto nas respectivas divisas e nas respectivas economias ao longo desta semana. Isto numa semana em que vamos ter também o último Banco Central, aqui assim neste mês de maio, o Banco Central neozelandês, que os mercados esperam que realize mais um corte na sua taxa de juros, continuando o seu ciclo de cortes de taxa de juros, desta vez de 3,5% para 3,25%. Bom, e para esta semana é tudo. Desejo a todos bons negócios, uma ótima semana, e eu, por mim, cá estarei daqui a uma semana para mais Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!